Muito obrigado por estar a assistir este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu e hoje vou fazer uma abordagem ao Orçamento Geral do Estado para o ano de 2021. Traz várias alterações ao nível dos impostos, entre muitas outras, mas nesta rúbrica cabe-me fazer uma breve abordagem às principais alterações em sede de IRS, de IRC e de IVA. E hoje vamos falar sobre o IRS. O Orçamento Geral do Estado é uma matéria que influencia muito os cursos práticos da Certform. No site da Certform, certform.pt, em e-learning e live streaming, as matérias fiscais, elas são especialmente abordadas na formação em e-learning, no curso prático de fiscalidade IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado. Também no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. Neste curso é abordado o IRS, o IVA e o IRC. O curso prático de IRC, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e Impostos Diferidos. O curso prático de Gestão Fiscal, onde são abordados os vários impostos sobre o rendimento e sobre a despesa, impostos diretos e indiretos, o IRS, a TSU é a Segurança Social, o IVA, o IRC e impostos diferidos. Também no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, a componente de fiscalidade, particularmente ao nível do IVA e do IRS, do IVA e do IRC, é abordada nesta formação. E os cursos, atualmente, estão já todos reformulados e atualizados conforme o novo Orçamento Geral do Estado para o ano de 2021 e que é o tema deste vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Eu vou fazer dois vídeos. Este é o primeiro, depois teremos o segundo. O primeiro será efetivamente sobre o IRS e depois o segundo vídeo falaremos sobre as alterações ao nível do IRC e do IVA. Eu gostaria de começar por fazer uma breve introdução aos impostos em Portugal. Nós temos que distinguir aquilo que são impostos diretos de impostos indiretos. Então, diante de um conjunto de classificações que pode ser efetuado relativamente aos impostos, existe a distinção entre impostos diretos e impostos indiretos, efetuada com base num critério económico. Os impostos diretos, também designados por impostos sobre o rendimento, embora incluam algo mais do que estes, são considerados aqueles que incidem diretamente sobre o rendimento obtido por um determinado contribuinte, que possa ser uma pessoa singular, é o caso do IRS, ou uma pessoa coletiva, no caso, por exemplo, do IRC, porque IRS e IRC são efetivamente impostos que incidem diretamente sobre o rendimento e, portanto, são impostos diretos e que são definitivamente suportados por estes. Quanto aos impostos indiretos, que também são designados vulgarmente por impostos sobre a despesa ou o consumo, embora sejam um pouco mais abrangentes do que esta noção, eles incidem não só sobre o rendimento propriamente dito, mas incidem sobre a utilização que dele é feita. Os impostos indiretos incidem não sobre o rendimento propriamente dito, mas sobre a utilização que dele é feita, ou seja, sobre as despesas de consumo efetuadas pelos agentes económicos.
Outro aspecto importante acerca dos impostos indiretos é a eventual possibilidade de serem repercutidos entre agentes ao longo do ciclo económico dos produtos, em última instância, até ao consumidor final. Enquanto que o pagamento dos impostos diretos é feito com referência a um período de tempo delimitado, normalmente um ano, nós pagamos o nosso IRS uma vez por ano, as empresas pagam o seu IRC uma vez por ano. Claro que depois existem antecipações a título de retenções na fonte, a título de pagamentos por conta. Mas, efetivamente, a liquidação final é feita uma vez por ano. Já o dos impostos indiretos é efetuada no momento da operação do consumo que lhe dá origem. Portanto, IVA pagamos nós todos os dias, sempre que fazemos uma compra, por exemplo. Em relação aos impostos diretos, é importante referir que se traduzem, por norma, na tributação única e progressiva dos rendimentos dos agentes económicos a eles sujeitos. A questão da progressividade consiste na tributação a taxas progressivamente mais altas à medida que aumenta o valor do rendimento. E baseia-se na convicção de que devem ser os contribuintes com rendimentos mais elevados a contribuir mais, em termos absolutos e proporcionais, para a recolha de impostos numa economia. É por isso que o IRS, por exemplo, a título meramente exemplificativo, o IRS, a quando da liquidação, segue uma fórmula que nós trabalhamos dos nossos cursos práticos na Certform e o chamado rendimento coletável, ele é tributado às taxas do artigo 68 e funciona por escalões. Ou seja, quando o sujeito passivo, ou então o conjunto do agregado familiar, tem um rendimento global, mas coletável até 7.091, cai numa taxa de 14,5%. E depois temos os escalões de 7.091 até 10.700, 23%. E vamos por aqui acima, até que aquelas famílias ou aquele sujeito passivo que tem um rendimento coletável acima de 80.640 cai em 48%. E depois tem uma parcela a bater aqui na fórmula de 8.376,08. Ainda, para além das taxas do artigo 68, em sede de IRS, temos também a chamada taxa adicional de solidariedade, para que aqueles que tenham entre 80.000 a 250.000 de rendimento coletável, para além dos 48%, vão ter um adicional no que exceder os 80.000 até 250 de 2,5%. E já aqueles que têm um rendimento superior, rendimento coletável, superior a 250.000 euros, para além dos 48%, vão ter de 80.000 a 250, 2,5% e acima de 250, 5%. E, portanto, de facto, podemos verificar que há uma progressividade, porque quando um contribuinte ou um agregado familiar é posicionado num determinado intervalo, vai ter uma taxa, e se passar para o intervalo seguinte, terá uma taxa mais alta, e assim sucessivamente. Os principais impostos diretos em vigor em Portugal são o IRS, que é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, este agora que eu mostrei, que incide genericamente sobre as pessoas singulares, eventualmente agregadas em famílias, daí o conceito de agregado familiar, e o IRC, que é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, que incide genericamente sobre as pessoas coletivas, designadamente, a título exemplificativo, as empresas. Já o principal imposto indireto em vigor em Portugal é o IVA. O IVA é o principal imposto e é efetivamente aquele imposto que mais receita fiscal produz para o Estado português. Por falar em receita fiscal, vamos aqui analisar um quadro para ficarmos também com a noção
de quanto contribui os impostos para o Orçamento Geral do Estado. Temos aqui a evolução dos impostos ao longo dos últimos 4 orçamentos do Estado. E isto, valores em milhões de euros. Por exemplo, o IVA proporcionou ao Estado, em 2018, uma receita de 16.548. Evoluiu para 17.499 em 2019, evoluiu para 18.344 em 2020 e em 2021, mera previsão, trata-se de uma previsão, 2021 é uma previsão, reduz para 16.999, mas mesmo assim o seu peso previsto dentro daquilo que é a receita global do Estado, do ponto de vista de impostos, tem um peso de 38%. É o imposto que mais dá ao Estado, o IVA. E um imposto indireto. Já o IRS, 12.143 em 2018 e depois aumenta em 2019, aumenta em 2020 e, segundo as previsões, meras previsões, tem uma redução entre 2020 e 2021, passa de 13.585 para 13.420. Claro que tudo o que é 2018, 2019 e 2020 são dados já consumados. Em relação a 2021, trata-se de previsões. Obviamente que 2021 é um ano atípico, uma vez que estamos perante uma questão muito grave do ponto de vista sanitário e, portanto, estas previsões parece-me que são algo, digamos que, extremamente otimistas face à realidade que nós estamos a viver. Porque parece-me que estes valores serão mais baixinhos quando depois chegarmos ao final de 2021 e os valores puderem ser mesmo apurados. É que este IRS, ele depende da empregabilidade. Temos aqui os rendimentos do trabalho dependente, o IRS que os trabalhadores dependentes pagam, do ponto de vista dos trabalhadores independentes, das várias categorias. E, portanto, se o desemprego aumentar muito, obviamente que a receita do Estado vai diminuir muito do ponto de vista do IRS e também da própria segurança social. Já o IRC tem aqui um peso entre 2018 e 2019, há um aumento, depois volta a aumentar em 2020, estávamos em fase, efetivamente, de criação de empresas, de expansão, e prevê-se que haja uma diminuição em 2021. Tudo vai depender, obviamente, das falências, empresas que fecham, diminuição muito forte dos rendimentos das empresas pela via do volume de negócios e, consequentemente, tudo isso baixa o resultado das empresas e que se concretiza numa menor receita em sede de IRC por parte do Estado. O IRC tem um peso de 12% previsto, enquanto que o IRS tem um peso de 30% previsto naquilo que é a receita do Estado. IVA em primeiro lugar, IRS em segundo lugar, IRC em terceiro lugar. Mas depois existem outros impostos relevantes no âmbito da receita do Estado, como é o imposto sobre os produtos petrolíferos, como é o imposto sobre o tabaco, como é o imposto de selo e como é o imposto sobre veículos. E aqui no imposto sobre veículos vemos uma previsão de uma grande redução do mesmo de 2020 para 2021. Depois temos o total da receita fiscal nos 4 anos em análise. Os impostos deram ao Estado 43.108 em 2018, 45.635 em 2019, 47.408 em 2020 e prevê-se
44.467.000 em 2021. Prevê-se assim que de 2020 para 2021 exista uma redução global da receita de 6,20%. A fonte é a Lei do Orçamento do Estado para 2021. Ficamos assim com uma imagem dos impostos em Portugal, os diretos, especialmente o IRS e o IRC, e os indiretos, especialmente o IVA, que são efetivamente a grande componente da receita de impostos do Estado. Então, passado esta apresentação, vou falar um pouco sobre as alterações fiscais para o ano 2021. A minha fonte é, efetivamente, o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2021. Esta lei, publicada em Diário da República, a Lei 75B de 2020, de 31 de dezembro, Orçamento do Estado para 2021. Bom, este documento do Diário da República é um documento de 287 páginas. E, portanto, eu faço aqui um resumo, mesmo resumo, sobre as principais alterações. Eu elaborei um documento onde resumi 51, se não estou em erro, vamos ver. Exatamente, 51 alterações relativamente aos principais impostos. Bom, para além dos impostos, eu queria fazer uma abordagem um bocadinho mais alargada, até para uma informação, para que todos fiquem com esta informação. São muitas as alterações, eu não tenho possibilidade de falar sobre todas, mas vou falar sobre aquelas que, para o domínio ou a maioria dos cidadãos, poderão efetivamente condicionar o seu bolso. Nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional, a remuneração mínima mensal garantida para o ano 2021 é de 665 euros. Já o indexante dos apoios sociais ainda não foi publicado. O IAS atualmente é de 438 euros, ou melhor, 438 euros e 81 cêntimos. Podemos ir aqui ao documento do Diário da República do ano passado para o IAS de 2020. Valor do indexante dos apoios sociais, o IAS, e o IAS ainda é de 438,81 euros, mas era o de 2020, portanto não foi, até ao momento, aumentado. Portanto, temos então um salário mínimo de 665 euros. Outra questão fiscal que eu já tinha feito, ou já fiz um vídeo especialmente para esta questão, e no canal do YouTube podem confirmar e visualizar o vídeo sobre as taxas de retenção na fonte para o ano 2021, onde eu dou vários exemplos de como é que as mesmas funcionam e a descida que as mesmas têm. Efetivamente, há uma descida das taxas de retenção de IRS. As tabelas de IRS sofrem alterações em 2021. Uma das novidades é que os salários até 686 euros deixam de fazer retenção na fonte. As taxas de retenção na fonte aplicadas ao trabalho dependente e pensões sofrem uma ligeira descida. Tenho então um vídeo inteiro só sobre esta matéria. Aquilo que eu estou a falar são das retenções na fonte que se aplicam aos trabalhadores dependentes, bem como aos pensionistas residentes, e são as tabelas que todos os meses as entidades patronais, por exemplo, aplicam aos seus trabalhadores relativamente à retenção na fonte. A retenção na fonte é uma mera antecipação do imposto. Aquilo que acontece é que as taxas de retenção na fonte diminuem ligeiramente.
só se faz sentir mais no bolso daqueles que têm rendimentos mais altos. Isso significa que todos os meses desconta-se menos IRS. No entanto, isso não tem qualquer impacto no fim. Porque no fim, quando a autoridade tributária for calcular o IRS final, através das taxas finais do artigo 68, estas não têm alteração absolutamente nenhuma. O que significa que, como estamos a descontar menos todos os meses, estamos a adiantar menos ao Estado todos os meses, depois vamos ter menos reembolso. Ou, se houver eventualmente IRS para pagar, teremos que pagar mais, porque não fizemos as mesmas retenções na fonte do ano passado. Fizemos menos, mas as taxas finais mantêm-se. De qualquer forma, esta medida de reduzir as taxas de retenção na fonte, ela introduz na economia cerca de 200 milhões de euros durante o ano 2021. Ou seja, todos juntos, descontando uns menos 2 euros, uns menos 1 euro, 4 ou 5, e depois, claro que quanto maiores forem os rendimentos, mais ou menos se descontará. Evidentemente que, com menos descontos, há mais dinheiro no bolso, muito pouco, isto é muito pouco, mas de um ponto de vista global, tudo junto, significa que de um ponto de vista global haverá mais 200 milhões de euros disponíveis nos portugueses. Obviamente que não esquecer que as taxas finais não alteram, mantêm-se. E, portanto, é ter um pouco mais agora para depois ter que receber menos reembolso do Estado ou, eventualmente, ter que pagar mais. Outra medida do Orçamento Geral do Estado é a subida do limite mínimo do subsídio de desemprego. Sobe dos atuais 438,81, que é o IAS, o indexante dos apoios sociais, para 505 euros. Também há um prolongamento do desemprego, um prolongamento por mais 6 meses. Tudo isto são medidas transitórias, ou seja, o Orçamento Geral do Estado para 2021 tem muitas normas transitórias, ou seja, que vão vigorar durante um determinado período, e tudo devido a este período de crise sanitária em que nós vivemos. Eu tenho aqui o ponto número 5, que é o chamado apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. Isto com base no artigo 156 do Orçamento Geral do Estado, a tal lei do Orçamento Geral do Estado, o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. Vou referir rapidamente o que é que isto significa. É criado um apoio para assegurar a continuidade dos rendimentos das pessoas em situação de particular desproteção económica causada pela pandemia. E lá está uma questão que visa ir ao encontro ou ajudar quem mais está, neste momento, a sofrer com a questão do Covid-19. Este apoio abrange os seguintes trabalhadores: por conta de outrem, do serviço doméstico, trabalhadores independentes, em situação de desproteção económica e social que não tenham acesso a qualquer instrumento ou mecanismo de proteção social, gerentes de micro e pequenas empresas, empresários em nome individual, membros dos órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas. O valor do apoio para cada categoria de trabalhadores abrangido é o seguinte. Então, de uma forma muito resumida, e porque eu acho que isto é um tema bastante interessante, e claro, para terem um maior desenvolvimento sobre isto, podem sempre recorrer mesmo ao Orçamento Geral do Estado para o ano de 2021 e ler detalhadamente o artigo, o tal artigo
168. Vamos só recuperar aqui. Exato, não, 156. O artigo 156 é este aqui, o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. Então, trabalhadores por conta de outrem e do serviço doméstico. Prestação de caráter diferencial atribuída mediante condição de recursos entre o valor de referência mensal, 501,16, e o rendimento médio mensal por adulto equivalente do agregado familiar, não podendo o valor do apoio ser superior ao rendimento líquido da remuneração de referência em 2019. A duração máxima é de 12 meses. Em relação aos trabalhadores independentes, economicamente dependentes, aqueles que obtêm pelo menos mais de 50% do seu rendimento de uma única entidade, podendo até obter mais de 80% do seu rendimento de uma única entidade, são economicamente dependentes dessa mesma entidade. O valor da quebra do rendimento relevante médio mensal entre a última declaração trimestral disponível, aquela que os trabalhadores independentes enviam à Segurança Social. Aqui no canal do YouTube eu tenho vários vídeos sobre a Segurança Social dos trabalhadores independentes. Portanto, valor da quebra do rendimento relevante médio mensal entre a última declaração trimestral disponível à data do rendimento do apoio e o rendimento relevante médio mensal de 2019 com limite de 501,16, o limite máximo do apoio e a duração máxima do apoio é de 12 meses. Trabalhadores independentes e do serviço doméstico com quebra do rendimento relevante médio mensal superior a 40%, entre março e dezembro de 2020, face ao rendimento relevante médio mensal de 2019, 2/3, 66,66%, do valor da quebra do rendimento relevante médio mensal de 2019, com o limite máximo de 501,16. E a duração máxima deste apoio é de 6 meses. Depois, os trabalhadores por conta de outrem e do serviço doméstico, trabalhadores independentes e membros dos órgãos estatutários, cujas atividades se encontrem sujeitas ao dever de encerramento por determinação legislativa ou administrativa. Aqui o apoio é o valor do subsídio de desemprego, sem verificação da condição de recursos, até ao limite de 501,16 €, e a duração máxima deste apoio é de 6 meses. Também, gerentes de micro e pequenas empresas, empresários em nome individual, membros dos órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas. O valor do apoio, remuneração registada com base de incidência contributiva, se inferior a 1,5 do IAS, 1,5 do IAS, e não se esqueçam do tal IAS de 438,81, vezes 1,5. Já agora eu até vou fazer 1,5 vezes 438,81. São 658,22. Portanto, se inferior então a 658,22, 2/3 da remuneração registada com base de incidência contributiva. Se igual ou superior a 1,5 do IAS, os limites máximos deste apoio serão 2/3 da retribuição normal e líquida ou do valor da remuneração mínima mensal garantida, que é o salário mínimo nacional, consoante o que for mais elevado entre os dois. E a duração é de 6 meses. Portanto, estes são os apoios aqui no Orçamento Geral do Estado. Uma maior informação sobre isto está no artigo 156 do próprio Orçamento Geral do Estado para 2021. Verifica-se também um aumento extra das pensões, enfim,
a partir de janeiro de 2021, terá lugar uma atualização extraordinária das pensões, mas apenas se o valor for inferior a 658 euros. Neste caso, o aumento é de 10 euros. O aumento relativo ao mês de janeiro será pago em conjunto com o mês de fevereiro. Portanto, só terão direito a este aumento os pensionistas com uma pensão de valor inferior a 658 euros, terão um aumento de 10 euros. Depois temos o desconto em portagens, em que a partir de 1 de janeiro passa a existir um desconto de 50%, podendo até chegar aos 75%, em caso de veículos elétricos e não poluentes, nas portagens e em algumas autoestradas, nas portagens de algumas autoestradas. Eu tenho aqui as autoestradas onde esses mesmos descontos estão previstos no Orçamento Geral do Estado para o ano de 2021. Também a medida de cortes de água e luz suspensos, no caso de famílias que por situação de desemprego, quebra de rendimentos do agregado familiar, for igual ou superior a 20%, ou mesmo por infecção do Covid-19. A creche gratuita para famílias do segundo escalão do IRS. O segundo escalão do IRS, a frequência de creche passa a ser gratuita para todas as crianças que frequentam uma creche pública ou abrangida pelo sistema de cooperação e cujo agregado familiar pertença ao segundo escalão de rendimentos. A descida das propinas do ensino superior, em termos de limite mínimo. A possibilidade, para quem assim quiser e tiver as condições para tal, de aderir às moratórias até ao dia 31 de março de 2021, não esquecer esta data, terá sempre que ir ao site do seu banco, consultar o seu banco, tem a ver com os créditos que nós temos e que face a determinadas condições está alargado a possibilidade de pedir moratória do crédito e fazer o pedido até 31 de março, mediante um conjunto de condições, e o ideal sempre é contactar o seu banco, ir ao site do seu banco e ler as respectivas condições para poder usufruir deste pedido de moratória de crédito que foi efetivamente renovado. O pedido de moratória, ainda se pode pedir moratória até ao dia 31 de março de 2021. Também o resgate dos planos poupança-reforma sem penalização. Sempre que nós temos um plano poupança-reforma, os planos poupança-reforma, o que é que eles permitem do ponto de vista do IRS? Um plano poupança-reforma é uma conta poupança a prazo. E é uma conta poupança a prazo que rende juros e que tem, obviamente, estes objetivos de mais à frente, quando vier a reforma, podermos ter um complemento à mesma. Quem todos os meses ou periodicamente reforça o seu PPR, no final do ano, isto traz benefícios do ponto de vista do IRS. E esses benefícios, já agora, traduzem-se em deduções à coleta. Ou seja, quem reforça anualmente o seu PPR, se for uma pessoa com uma idade inferior a 35 anos, vai deduzir no seu IRS 20% do valor aplicado até 400 euros. Por isso, uma pessoa de 30 anos que consegue reforçar, vamos imaginar, o seu PPR em 4.000 euros. 20% de 4.000 são 800. Não vai deduzir à coleta 800, deduz 400. Tem uma dedução no IRS em sede de dedução à coleta de 400 euros. Quem tem entre 35 e 50 anos, há uma dedução à coleta de 20% do montante reforçado, ou do reforço, naquele ano, ou da Constituição, se for a primeira vez, 20% da Constituição ou do reforço,
até ao limite de 350 euros. Quem tiver uma idade superior a 50 anos, 20% do valor da constituição ou do reforço, até 300 euros de limite. Isto são os benefícios fiscais que se traduzem em dedução à coleta ao nível do IRS. Agora, quando alguém quer levantar o dinheiro que andou a poupar em termos de PPR, o resgate, obviamente que o Estado, no caso concreto a autoridade tributária, penaliza esses contribuintes, porque tiveram, ao longo dos anos, dedução à coleta, ou seja, pouparam bastante a nível de IRS. E, portanto, toda aquela poupança pela via da dedução à coleta que foi sendo feita ao longo dos anos, do ponto de vista de IRS, caso a intenção seja o resgate, levantar o dinheiro, tudo aquilo vai ser penalizado pela autoridade tributária. Essa é a norma. Só que este Orçamento Geral do Estado, para o ano de 2021, e face à questão que nós estamos a viver, permite, mediante determinadas condições, fazer um resgate do PPR sem haver a tal penalização de pagar aquilo que se andou a poupar mais juros. E até 30 de setembro de 2021, o valor de planos de poupança-reforma, os PPRs, de planos de poupança-educação, os PPEs, e de planos de poupança-reforma versus educação, PPRE, pode ser reembolsado, em regra, até ao limite mensal do valor do indexante dos apoios sociais. Estamos a ver sempre o indexante dos apoios sociais a aparecer. É um valor de referência, 438,81 euros. Até ao limite mensal do valor do indexante dos apoios sociais, pelos participantes desses planos e desde que um dos membros do seu agregado familiar se encontre ou tenha estado em situação de saúde, emprego ou beneficiado do regime de moratórias no contexto da pandemia. Portanto, não há penalização, mas tem que se verificar um conjunto de condições para que se possa efetivamente levantar o dinheiro, que é o que está em causa, não é? Sem penalizar o contribuinte. Depois temos aqui mais algumas alterações. E eu agora vou-me centrar nas alterações em sede de IRS e de uma forma muito resumida. Ora bem, ao nível do IRS, existe uma alteração de base. Não se trata de uma norma transitória, como acontece com tudo isto que eu tenho vindo a referir. É para combate à questão da perda de rendimentos nesta questão pandémica que nós vivemos. Mas do ponto de vista do IRS, temos a alteração ao regime fiscal de transferência de bens imóveis da atividade profissional ou empresarial da categoria B para o património particular do empresário em nome individual ou profissional independente e vice-versa. Ou seja, é alterado, uma vez mais, o regime fiscal de transferência de bens imóveis da atividade profissional ou empresarial da categoria B para o património particular do empresário em nome individual ou profissional independente. Isto tem a ver muito com os imóveis que os trabalhadores independentes ou dependentes, os trabalhadores independentes fazem afetar da sua parte pessoal para a sua área profissional ou vice-versa. É revogada a disposição de não tributação na categoria B de IRS de transferência para o património particular do empresário de bem imóvel habitacional, como eu estava a dizer, que seja imediatamente afeto à obtenção de rendimentos da categoria F.
Temos também alterações nas deduções à coleta de IRS por exigência de fatura. Vamos só fazer uma breve revisão daquilo que existe. Quando nós vamos fazer determinadas aquisições em determinados tipos de setores de atividade, nós suportamos IVA. Então, uma das deduções à coleta em sede de IRS que existe é o IVA suportado em faturas que titulem prestações de serviços de manutenção e reparação de veículos automóveis e de motociclos, alojamento, restauração e similares, salões de cabeleireiro, institutos de beleza, atividades veterinárias e aquisição de passes mensais para a utilização de transportes públicos coletivos. Quando nós pedimos uma fatura na aquisição destes serviços, o IVA suportado nessa mesma fatura, 15% desse IVA, ele vai ser constituído como uma dedução à coleta. 15% do IVA, 15% do valor do IVA que está lá naquela fatura ou naquele conjunto de faturas deste tipo de despesas que durante o ano eu fui fazendo. E, por exemplo, para os não casados, 15% do IVA suportado nas faturas por qualquer membro do agregado familiar, exceto quanto aos passes, aqui os passes sociais, em que a dedução corresponde a 100% do IVA suportado, ele é dedutível, deduz 15% do IVA até ao limite de 250 euros. Isto acontece para os não casados e depois para os casados, no âmbito da tributação separada, aqueles que apresentam a declaração de IRS separadamente, cada um deduz 15%, mas até 125 euros por cada um. E na tributação conjunta, aqueles que optam por entregar a declaração de IRS em conjunto, deduz 15% do IVA suportado nestas despesas até ao limite máximo de 250 euros. Quando se diz até ao limite máximo é, se eu fizer 15% do IVA que suportei e dá 500 euros, não pode deduzir 500, deduz 250, que é o limite máximo. Então, relativamente a estas atividades, há um alargamento destas atividades, do ponto de vista do novo Orçamento Geral do Estado. Então, deduções pela exigência de fatura. Vamos ver esse alargamento. Passa a ser possível a dedução à coleta de IRS por exigência de fatura a ser classificada no portal das finanças, no e-fatura, de cada contribuinte, de despesas com atividades desportivas e de ginásio. Portanto, há o alargamento agora das atividades desportivas e de ginásio. Penso que estamos todos em sintonia, ou seja, para além de todas estas despesas que eu ao bocado referi, coloca-se também aqui os ginásios, para poder deduzir, e conforme coloquei aqui, esta dedução à coleta irá estar enquadrada nas deduções à coleta correspondentes a 15% do IVA, suportado por qualquer membro do agregado familiar, com limite global de 250 euros por agregado familiar. Em conjunto com as despesas nos setores das reparações de automóveis e motociclos, alojamento e restauração, cabeleireiros e atividades veterinárias, conforme eu já tinha dito. Outra coisa importante é aumentada a dedução fiscal pela aquisição dos medicamentos de uso veterinário, passando a dedução de 15% para 22,5% do IVA suportado, sem prejuízo do limite global de 250 euros de dedução à coleta. Ou seja,
dentro de todas estas despesas, dentro destes setores de atividade, quando estivermos no âmbito de aquisição de medicamentos para os animais de uso veterinário, não deduz 15%, aquele IVA suportado nesses medicamentos, porque isto é IVA suportado e, portanto, é uma percentagem sobre o IVA. Passa de 15% para 22,5%. Mas depois o limite global é sempre 250 euros. Portanto, o limite global é o máximo que eu poderei vir a deduzir. Faz-se 15% para as várias despesas, depois 22,5% especificamente para os medicamentos de uso veterinário, e tudo junto, se der 600 euros, não pode ser, para em 250, que é o limite máximo. Também nestas deduções à coleta, e claro, devido a todas estas despesas que todos nós temos vindo a ter com máscaras e álcool gel, isto agora entra nas despesas de saúde. As despesas de saúde são uma dedução à coleta em sede IRS. Os valores com a aquisição de máscaras, de proteção respiratória e de gel desinfetante cutâneo são consideradas como despesas de saúde nos termos para os efeitos previstos no artigo 78C do Código do IRS, enquanto a sua transmissão estiver sujeita à taxa reduzida do IVA. Ou seja, claro que um dia, quando tudo isto passar, estas máscaras, em princípio, deixarão de estar sujeitas à taxa reduzida, mas para já estão. E como estão, nós vamos poder incorporar nas nossas despesas de saúde, aqui na vertente das despesas de saúde, para além dos medicamentos, para além das despesas da farmácia com isenção de IVA, para além das consultas médicas com isenção de IVA, podemos colocar tudo o que está sujeito a 6% de IVA, eventualmente a 23% de IVA, mas se for a 23% terá que ter uma receita médica. De qualquer maneira, entra para o bolo das despesas de saúde e seguros de saúde, entra para este bolo também lá o álcool gel e as máscaras. Tudo em conjunto deduz 15% até ao limite de 1.000 euros, se for não casado, ou casado, mas cada um entrega o seu IRS, é a chamada tributação separada. 15% até 500 euros para cada um, e se optarem o casal por entregar em conjunto, 15% até ao limite global de 1.000 euros. Portanto, aqui não há alteração nas percentagens de dedução à coleta das despesas de saúde, nem dos limites ou dos plafons máximos. Há apenas a possibilidade de incorporar no global das despesas de saúde e seguros de saúde, como eu disse, para além das consultas, para além dos medicamentos isentos, para além dos medicamentos à taxa de 6%, para além de determinadas despesas a 23%, mas com receita médica, temos agora também o álcool gel e as máscaras. Por fim, ao nível do IRS, temos o valor de referência do mínimo de existência no IRS a liquidar no ano de 2021 e já relativo aos rendimentos auferidos em 2020, vão acrescer 100 euros ao valor do mínimo de existência do IRS, retomando-se no IRS relativo ao ano 2021 a aplicação da fórmula que consta do referido artigo. Portanto, mais 100 euros para aquele limiar que é o chamado valor do mínimo de existência do IRS, também uma medida para reforçar, portanto, toda esta conjuntura de medidas conjunturais e, por isso, normas transitórias para dar uma ajuda em contexto fiscal relativamente à perda de rendimentos que muitos de nós, infelizmente, temos vindo a estar a ter devido à questão pandémica que, infelizmente, estamos a enfrentar.
Fica então feita uma breve análise ao Orçamento Geral do Estado para o ano de 2021, especial enfoque no IRS. No próximo vídeo, segunda parte deste, vamos falar sobre alterações em sede de IVA, de IRC e outros impostos, para termos também um contexto global destas mesmas alterações introduzidas pelo OGE 2020. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até ao próximo. Até breve.